Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live diária, como de costume. Se vocês estiverem me vendo bem, me ouvindo bem, me avisem aí através dos comentários. E aí, pessoal, como vocês estão? Bom dia, chegamos então a mais uma live. Hoje nossa live número 162, já são 162 dias aqui no Instagram, falando de desenvolvimento pessoal e hoje chegamos a mais um dia aqui no nosso horário tradicional das 7 horas e 30 minutos. Lembrando então, deixando os recadinhos rápidos aqui enquanto o pessoal vai chegando, as nossas lives acontecem de segunda a sábado às 7 horas e 30 minutos. E também para quem quiser dar um passo a mais, no próximo mês estaremos abrindo uma nova turma para o nosso clube de assinatura recorrente, um clube de assinatura mensal, onde a gente traz aulas mais aprofundadas, onde a gente traz a base teórica de tudo isso que a gente vê aqui no dia a dia, com também atividades práticas para que a gente consiga colocar em prática tudo que a gente vê aqui ao longo da semana, ao longo dos dias. Lá nós temos módulos sobre mentalidade, sobre comunicação, sobre construção de hábitos, temos também módulos extras com especialista em nutrição, falando de alimentação saudável, organização financeira e também um grupo de estudos de livro, onde o pessoal se encontra para debater a cada 15 dias um tema específico de um livro, para quem quiser construir também o hábito da leitura, tá bom? Então, dito isso, vamos ao que interessa. Hoje a gente vai falar de um tema que é muito recorrente dentro do desenvolvimento pessoal, que é o autoconhecimento, Quem nunca aqui ouviu falar, principalmente dentro do ramo do desenvolvimento pessoal, sobre essa coisa do autoconhecimento, É o que mais se prega muitas vezes dentro do desenvolvimento pessoal, que é a busca pelo autoconhecimento, que nada mais é do que conhecer a si mesmo, Só que isso às vezes é causa de uma grande confusão, porque muitas vezes existem coisas que vêm antes de toda essa estrutura que se fala sobre autoconhecimento, Porque quando a gente fala de autoconhecimento, a gente primeiro precisa entender o que é que está sendo proposto conhecer de si, Porque às vezes o autoconhecimento proposto dentro dessas palestras, dentro de algum treinamento, de algum curso, de alguma pessoa que está ali ministrando aquilo ali, pode ser um autoconhecimento para tu entender o quê? Pode ser um autoconhecimento para que tu entenda os teus pensamentos, para que tu entenda os teus sentimentos, para que tu entenda as tuas emoções, as tuas reações. Pode ser muitas vezes um autoconhecimento no sentido corporal, para eu entender melhor sobre o meu corpo, sobre algumas das nossas constituições, Então, para a gente poder falar de autoconhecimento, para a gente entender o que alguém está propondo sobre autoconhecimento, a gente precisa, mais do que tudo, entender o que é que a pessoa está propondo, Qual é a parte de si que está sendo proposta a se conhecer, E aí é óbvio, que quando dependendo do que é essa proposta, dependendo do que a pessoa está propondo que tu conheça, é óbvio que existem algumas coisas que vêm na frente que, se não forem tratadas, aquilo ali não vai ter consistência nenhuma, aquilo ali não vai ter efeito positivo nenhum na minha vida, Porque se eu aposto, aí é onde eu quero que a gente comece fazendo essa abertura de olhar, Quando eu aposto num conhecimento, em conhecer uma parte de mim, presta atenção que isso aqui é muito importante. Quando existe uma proposta de que eu conheça algo de mim que muda o tempo inteiro ou que muda de tempo em tempo, é óbvio que em algum momento eu vou acabar me frustrando, Porque se a minha busca é por conhecer de fato aquilo que no instante seguinte já muda, é óbvio que eu vou me frustrar, porque no fim das contas eu não me conhecia, Por quê? Porque quando eu falo de autoconhecimento, a proposta é sobre conhecer o meu corpo ele muda a cada 5 anos. Se a gente for parar para ver, o meu corpo deu uma certa mudada, E aí é óbvio que assim que eu terminar de me conhecer, no instante seguinte eu já mudei de novo, E quando a gente fala do plano das ideias, dos pensamentos ou dos sentimentos, aí piorou, aí ficou pior ainda, porque isso também acaba tendo uma mudança constante. Então é óbvio que no fim das contas apostar nesse tipo de autoconhecimento sem que outras coisas venham primeiro, é óbvio que vai dar errado, é óbvio que vai ter um certo tipo de frustração, É o que acontece quando a pessoa vai num workshop, ela vai numa palestra, ela sai de lá totalmente empolgada, totalmente motivada, e depois de um tempo ela já não sabe mais onde é que está aquela motivação, que ela está apostando no que ela está apostando em conhecer, num autoconhecimento de algo que muda o tempo inteiro, Algo que é flexível, que o tempo todo acaba, querendo ou não, acaba mudando. Então,
para que isso, né, não se perca, né, para que isso não se perca, a gente precisa entender que existem coisas que vêm primeiro, né? Existem coisas que vêm primeiro antes da gente apostar nesse outro tipo de autoconhecimento, né? E aquilo que vem primeiro, muitas vezes, é algo que sequer tem uma certa denominação aqui na nossa cultura ocidental, né? Então, a gente pode chamar talvez de presença, né, que eu vivo falando aqui todo dia sobre estarmos presente, é algo que a gente pode chamar de uma certa forma de uma permanência, né, aquilo que dura na eternidade, aquilo que fica de fato, aquilo que permanece, né, de uma certa forma uma realidade ontológica que a gente pode dizer, que no fim das contas algumas pessoas chamam que é essa alma imortal, né, que está para além dessa nossa experiência de tempo e espaço. Isso aí a gente poderia chamar de verdadeiro autoconhecimento quando a gente começa a ter uma compreensão sobre isso, né? Isso é o fundamento, isso é a base que vem muito antes da gente conhecer as coisas que são mutáveis, as coisas que mudam o tempo inteiro, né? Por isso que a gente vê por aí muita gente sofrendo e se frustrando quando elas apostam sua identidade naquilo que muda o tempo inteiro, né? Se eu acho que eu sou o meu corpo, se toda a aposta da minha vida é em relação ao meu corpo, né? E com isso, né, não entenda, né? Porque tem gente que olha para isso e diz assim, então você está dizendo que a gente não deve se cuidar. Poxa, quem me acompanha aqui nos stories sabe que eu estou sempre lá fazendo meus treinos, sempre lá na minha constância, me cuidando. É óbvio que eu estou aqui o tempo todo falando, poxa, a gente precisa adquirir força, inclusive força física, para ter energia para tocar nossos projetos. Agora, eu sei que eu não sou o meu corpo não é a minha identidade. Eu posso conhecer muito sobre o meu corpo, mas se eu apostar que isso é minha identidade, eu vou me frustrar, porque daqui a 5 anos o meu corpo vai estar diferente. Isso aponta muito porque aquelas pessoas que têm um medo tremendo de envelhecer, né? Elas acabam tendo um medo de envelhecer, por quê? Porque elas se identificaram com o seu corpo, elas acham que são seu corpo, então elas fazem de tudo, elas vão até uma grande fase da vida onde conseguem fazer de tudo que é procedimento para não envelhecer, num desespero de ter perdido a sua identidade no momento que o seu corpo muda. Então é óbvio que isso não é autoconhecimento, né? Da mesma forma, né, quando eu me identifico com outras coisas, né, com o meu cargo profissional, né, eu me identifico com o meu cargo profissional. Se eu for demitido do meu trabalho, eu não sei mais quem eu sou, né? Ou então me identifico com um relacionamento, né? Eu estou num relacionamento e aí eu me identifico com aquilo ali, eu perco o relacionamento, pronto, eu não sei mais quem eu sou. Aqui só para citar alguns exemplos, né? Tem aulas aí que eu falo sobre as falsas identidades, mas não é disso que eu quero falar de algo que vem antes disso, né? Que é aquilo que dura para a eternidade, é aquilo que vai além do tempo, né? Que é essa nossa presença, que é essa nossa experiência. Por si só, se a gente for pegar exemplos triviais, a gente consegue entender isso de uma forma muito, muito prática, né? Então, imagine aqui que eu tenho pegando um exemplo simples, eu tenho uma garrafa aqui, sempre a garrafa usada como exemplo, né? E aí a garrafa caiu no chão. Imaginem aqui, né, que tá só eu agora aqui e essa garrafa caiu no chão. E aí a gente for parar para pensar aonde que tá, né? Eu faço essa experiência muito, né, quando eu tô ali em treinamento com alguns alunos ou com alguns clientes, né, no processo de consultoria, e eu faço essa pergunta, onde que está a queda, né, a queda da garrafa, onde que ela está? E é muito comum as pessoas responderem, ela está na nossa memória. Mas e se tu perder a memória? Se tu tiver um Alzheimer, a garrafa ela deixou de cair? Não, a garrafa ela não deixou de cair. Por quê? Então a gente pode... E se ninguém tivesse visto? Né? Então, às vezes quando tu vai lá ser testemunha de um crime, né, que aconteceu, aí tu fala, tu viu que aconteceu, o crime aconteceu, mas tu não tem como provar. A pessoa, tá, me dá uma prova. Não, eu não tenho como provar, eu só vi que o crime aconteceu. Não estava sendo gravado, não estava sendo filmado, né? A mesma coisa, a garrafa, ela caiu, ela existiu, né? Ainda que eu não tenha memória, ainda que eu não tenha provas, ainda que ninguém tenha visto, a queda da garrafa, ela existiu. Ou seja, a queda da garrafa, ela vai estar na eternidade. A queda da garrafa é presença de algo. Por aí, num exemplo simples, num exemplo banal, a gente pode dizer que a nossa presença, né? Aquilo que está acontecendo o tempo inteiro na nossa vida é algo que dura, é algo que não vai embora, é algo que
É algo que existe, algo que tem uma consistência. Então é por isso que eu estou sempre aqui, né, falando o tempo inteiro que a gente deve apostar na nossa presença, naquilo que a gente está fazendo no momento presente, porque isso que a gente está fazendo aqui no momento presente, independente da minha circunstância, independente do meu corpo, independente das minhas ideias, é algo que dura, é algo que permanece, é algo que é para sempre. E aí é óbvio que se eu jogo essa presença no lixo, né, é óbvio que eu estou jogando também a minha presença, a minha duração na eternidade no lixo. Se tudo que existe, tudo que está acontecendo independente de a gente queira ou não, é algo que dura, é algo que vai ficar para sempre, tendo alguém presenciado ou não, tendo alguém visto ou não, tendo alguém memória ou não, é óbvio que se eu não estou conduzindo bem essa minha presença, é óbvio que eu estou jogando no lixo aquilo que dura para sempre. É a mesma coisa quando se a gente for para pensar uma pessoa que vai embora, né, na nossa vida aqui, dessa experiência. Ela entrou no tempo, depois ela saiu do tempo, né? Então, por isso que eu digo aqui, o contrário da morte não é a vida, né? A vida, dependendo de como a gente for parar para pensar, ela é eterna. O contrário da morte é o nascimento. A gente nasce e num determinado momento a gente morre, né? Agora, tudo o que a gente faz durante esse período aqui, nessa experiência, é algo que é algo que não tem como negar, é algo que dura, tenham visto ou não tenham visto, tenha memória ou não tenha memória. Se eu não observo, se eu não aposto nessa minha presença diária, é óbvio que eu estou jogando no lixo a minha possibilidade de durar, porque alguém que não faz algo que seja realmente digno, né, de uma construção de virtude, digno de servir, digno de cumprir um dever bem cumprido, por isso que eu estou falando o tempo todo dessas coisas, é alguém que realmente facilmente vai ser esquecido, alguém que não é relevante na vida de ninguém. Agora, poxa, quem são aquelas pessoas que duram para sempre, muitas vezes no teu coração, né, que a gente diz que foram embora já, que não estão mais aqui, mas que preencheram a tua vida de um determinado aprendizado, preencheram a tua vida de uma determinada benevolência e por isso permanece. São aquelas pessoas que estavam ali presentes, né, cumprindo o seu dever de uma forma bem cumprida, né, servindo, né, sendo útil, aquelas pessoas que estão ali realmente na presença, né, não vivendo de uma forma como um piloto automático. Então é óbvio que esse tipo de autoconhecimento, esse tipo de conhecimento de si vem na frente do que eu conhecer meu corpo, do que eu conhecer meus sentimentos, do que conhecer minhas ideias. No fim das contas, se eu não tiver essa percepção, é óbvio que eu dou espaço para o medo, é óbvio que eu dou espaço para um determinado cinismo, né, no fim das contas, né? Eu fico ali, né, naquela brincadeira de criança, apostando em coisas que não sou eu, para não olhar para aquilo que realmente eu sou, né? Então a gente precisa encontrar esse ritmo que permanece, independente do teu corpo, independente dos teus pensamentos, né? Isso que eu vivo falando aqui, né, da questão da ideia ontológica, né, do ser, né? Um ser humano que vem ao mundo, né? Para mim, qual é a função de uma criança que vem ao mundo, né? É ser amada. Por isso que eu acho uma grande besteira quando as pessoas falam, o importante é que tenha saúde, tá? E se não tiver saúde, então não importa. É óbvio que importa. Importa é uma vida humana que está ali para ser amada, né? Então, independente do corpo que ela tenha, independente se ela tem uma formação de intelecto, tá ali, existe um ser que vem ao mundo para ser amado, né? Agora, se eu fico ali, não, mas né, como que está minha saúde, como que está meu intelecto, isso muda o tempo inteiro, né? E isso aponta os teus medos. Se eu aposto nisso, é óbvio que eu vou ter uma vida de medo, porque isso vai ser tirado de mim. Por definição, o final da nossa vida é o quê? É uma ausência de saúde. Se eu apostei toda a minha identidade nisso, é óbvio que eu vou viver com medo, porque eu não sei quando o fim da minha saúde vai chegar. Então, a gente precisa, para se conhecer de verdade, descobrir esse fio condutor, do qual a morte não te vence, né? Olha que maravilha! Nem a própria morte consegue vencer
esse fio condutor da minha presença, da eternidade, porque eu sei que aquilo que é. Né? Parece estranho falar isso, mas aquilo que é. Não tem nada de esquisito nisso que eu estou falando, né? Se a gente for olhar para pensar, parar para pensar, é aquilo, a queda da garrafa ela dura. Agora, o que tu está fazendo com essa tua presença, né? Então é por isso que daí depois as pessoas falam, mas tu fala que não importa esse autoconhecimento, mas tu faz aqui lives falando de temperamento, tu tá todo o tempo falando sobre a personalidade, é óbvio, né? Eu falo sobre isso muito mais do que outras coisas, porque o temperamento é uma estrutura mineral, ele já vem de fábrica com a gente, então é óbvio que ele interfere nas nossas ações aqui no mundo, interfere na nossa presença. Então é bom que eu conheça um pouco sobre o meu temperamento, para saber como que eu estou agindo nessa presença. É bom que eu fale sobre a personalidade também, por quê? Porque é através dessa formação da personalidade que eu vou ganhando o meu amadurecimento, é através do meu amadurecimento, ou vice-versa, é através do meu amadurecimento que eu vou ganhando que eu vou formando a minha personalidade. E com isso eu me torno um sujeito que é mais presente no mundo, né? Poxa, quem é que é mais presente numa situação, né? Que está ali realmente de fato sendo útil, servindo, durando? É aquela pessoa que é madura? Ou aquela pessoa que está ali totalmente desleixada, não amadureceu ainda, está vivendo de qualquer jeito? Né? Se for falar em questão de corpo, de tempo, de repente os dois duram a mesma coisa, ou o imaturo dura até mais. Mas quem é que permanece mesmo? É aquela pessoa que já foi daqui, mas continua ali dentro do teu coração, com tudo que te ensinou. Né? Como que tu vai durar para sempre no coração dos teus filhos de uma forma boa, de uma forma benévola? É através da tua presença, através daquilo que tu serve, através daquilo que é relevante, positivo, que tu construiu na vida dele, que vai formando também a personalidade dele para que ele dê essa continuidade, né? Aquilo que a gente fala, o filho, ele é uma continuidade, uma extensão da vida dos pais, muitas vezes, né? Então, por isso que a gente não tem muito o que conhecer enquanto a gente não entende que essa estrutura ela vem na frente. Né? Eu sei que é um tema complexo, um tema que a gente não está acostumado a olhar, por isso eu tenho um compromisso de trazer coisas aqui que realmente não estão sendo muito difundidas por aí, né? Porque a ideia de autoconhecimento, né, é essa, assim, né? Você é aquilo que você pensa, né? Você tem que olhar para os seus sentimentos, né? Desculpa, mas isso aí muda o tempo todo. Pensamento, olha, é que nem vento, ele vem e vai o tempo todo. Imagina se eu vou apostar nos meus pensamentos. Né? Então, hoje eu estou com o pensamento de não ir trabalhar. Fica aí apostando no teu pensamento para tu ver onde tu vai parar. Tu vai ser demitido. Então, é óbvio que tem coisas que vêm primeiro, não que os pensamentos não tenham importância, né? Agora, óbvio, tem coisas que vêm primeiro, tem uma estrutura que vem na frente, para que depois a gente passe a pensar isso. Enquanto eu não entendo isso, enquanto eu não entendo que eu sou essa presença de algo que dura na eternidade, enquanto eu não entendo isso, eu não coloco essa responsabilidade de fato na minha vida, né? Ainda não tem autoconhecimento. Se tu não entende isso, o único autoconhecimento que tu pode ter é entender as más inclinações que tem aí dentro de ti, que aí para isso não precisa de muito esforço, né? Que é aquela live das 7 más inclinações que eu falava, né? Se tu ainda não entende, né, o poder da tua presença, o bem que tu pode causar, né, o quanto tu pode servir, o quanto tu pode colocar a tua vida de uma forma útil na vida dos outros, e é isso que dura para sempre, tudo que tu precisa saber de autoconhecimento são as más inclinações que existem dentro de ti aí, né? Que tem aí uma preguiça, que tem aí uma inveja, que tem aí uma certa soberba, que tem aí uma certa ira, né? Uma raiva que o tempo todo acaba te afetando. Né? É só até aí que tu pode conhecer. Agora, quando eu entendo essa questão da presença, né? Quando eu entendo que eu sou presença de algo, quando eu entendo que eu permaneço, quando eu entendo que eu tenho essa possibilidade, quando eu entendo que tem essa realidade ontológica, aí sim. Aí eu começo, inclusive, a, né, enfraquecer essas más inclinações. Né? Aí são as coisas básicas que eu falo aqui, que por isso eu falo, não precisa de nada mágico, né? Que é aquela coisa de não ficar reclamando, de não ficar, né, fazendo fofoca, né, de servir, de ser útil, né, de colocar essa nossa carcaça a serviço de algo realmente que vale a pena. É somente assim que
existe o tal autoconhecimento, né? Esse é o autoconhecimento que vem na frente. Esse é o conhecer aquilo que vale a pena ser conhecido e que precisa dar base para os outros conhecimentos. Aí depois que eu entendi isso, depois que eu entendi toda essa ideia de permanência, né? Que no fim das contas vence talvez aquele que é o maior medo da humanidade, que é o medo da morte. Quando eu entendo isso, aí eu posso começar a dar uma olhada para essas outras coisas mais triviais que mudam o tempo inteiro, né? São os meus pensamentos, são os meus sentimentos, o meu corpo, porque aí eu já não sou mais refém disso. Isso aí já não é minha identidade. Eu já olho e sei, eu não sou isso aí, cara, porque isso aí o tempo todo muda, né? Pensamento vem e vai. O meu corpo, né, a cada 5 anos ele vai, né, dando uma mudada. Então, eu preciso olhar para essa base, para esse fundamento que vem na frente. Aí depois eu vou dar outros passos, né? Porque é através dessa base que eu vou, inclusive, matar essas más inclinações, que é o que eu chamo de autoconhecimento negativo, né? Que é aquilo que é aquelas misérias interiores que tem dentro de todo ser humano, né? Só que alguns sabem lidar melhor com isso, alguns sabem conseguir ter o domínio sobre isso, né? Eu não perco mais para essas minhas más inclinações. Elas estão ali, mas eu consigo abafar elas através de um serviço diário, através, né, de uma consciência, através dessa presença que eu falo. Tenta dominar a tua preguiça através dos teus pensamentos, para tu ver onde tu vai parar. Eu me conheço tanto, né? Eu conheço aqui o meu corpo, eu conheço meus pensamentos, então agora eu vou conseguir ter domínio sobre a minha ira, sobre a minha inveja, sobre a minha soberba. Tá frustrado porque não vai conseguir, porque o teu pensamento ele é que nem vento, ele vem e vai o tempo inteiro, tu não tem comando sobre isso, né? Tenta dominar tudo isso através do teu corpo, não vai também, porque o teu corpo está o tempo todo mudando, né? Cada de tempo em tempo, né, ele muda, porque ele não é a tua identidade, né? Tu tá vivendo dentro de um corpo, né? Que um dia tu vai deixar tu vai sair dele, né? Por assim dizer, se é que fica um pouco estranha essa colocação, mas dá para entender, né? A gente está aqui, mas um dia a gente vai deixar de habitar nesse corpo. Então é óbvio que eu preciso ter esse fundamento. Então, essa foi a nossa live de hoje, o verdadeiro autoconhecimento, né? Então não aposte nesse autoconhecimento, ou pelo menos não aposte primeiro, né? Eu não estou negando a importância disso, né? Dos nossos pensamentos, de conhecer realmente os nossos sentimentos, as nossas emoções. Grande Daniel, chegando na área, mas já está valendo, Daniel, depois assiste a gravação aí que está bem legal. Eu vou deixar gravado lá como faço sempre. Então, não aposte nesse tipo de autoconhecimento. Qual horário começa? Eu começo normalmente aqui umas 7h40, né? Tá ali, mais ou menos é o horário que a gente costuma começar aqui as lives, né? 7h40, por aí mais ou menos a gente está iniciando. Então, não aposte nesse autoconhecimento, né, voltado para os pensamentos, para os sentimentos. Não coloque isso na frente, porque existe esse fundamento, essa base que vem antes, né? Então, não, é antes, né? Umas 8 e pouco a gente já está finalizando, na verdade. Mas tá valendo. Todas as lives que eu faço aqui, elas ficam ali gravadas para quem quiser assistir depois. Então, né, a proposta é essa, né? Aposte nessa presença, aposte naquilo que é permanente, naquilo que é de fato, né? Aquilo que realmente não é mutável. Aí tu pode dizer que tu tá tendo um certo acesso a um autoconhecimento que é válido, porque é um autoconhecimento que dura. Se ele dura, se ele é permanente na tua vida, aí vale a pena de fato se conhecer nesse sentido. E o restante a gente vai colocando depois como recurso, como adereço, né? A gente usa os nossos pensamentos como um recurso, né, para usar a nosso favor, o nosso corpo também, né? Por isso que tem a força física, mas para usar o teu corpo como um instrumento, sabendo que você não é o seu corpo, mas que você é constituído dele também, e você coloca ele a seu favor para utilizar ele por um bem maior, né? Mas enfim, acho que por hoje já foi o suficiente, né? Compartilhe essa live com mais pessoas, comentem, curtam, né? Chamem mais pessoas para estarem aqui. E essa foi a nossa live número 162, o verdadeiro autoconhecimento. E amanhã estaremos aqui novamente na nossa live número 163. Desejo a todos uma ótima terça-feira. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.